A estruturação de um treino não é uma tarefa simples, porque, além de depender de muitos fatores individuais, pode mudar conforme diferentes fases e objetivos. Porém, existem alguns elementos básicos que compõem a maior parte do planejamento dos ciclos de treino, e tentaremos expor da forma mais simples e didática aqui. Em primeiro lugar, o praticante é sempre o ponto de partida. Não existe uma estrutura universal para todos, pois ela depende da experiência, limitações e aderência de cada indivíduo, para citar alguns fatores. Por isso, o ideal é que tenha um profissional para guiar no caminho. Tanto o Calistenia de Argolas como o Escola de Calistenia, nossos dois programas de treinamento, possuem grupos exclusivos para que você possa ter uma orientação adequada nesse sentido. Sem falar de vários outros materiais didáticos que irá encontrar, incluindo planilhas prontas e vídeos de execução. Consulte o link na descrição e comentário fixado. Uma das nossas unidades fundamentais é a semana de treino. Ela será constituída pelas sessões e o número delas corresponde à frequência semanal. Ele é geralmente maior quanto mais experiente for o praticante, mas isso não é uma regra. Mesmo os mais avançados podem ter resultados com a frequência de apenas 3 sessões, por exemplo. É comum que as sessões sejam categorizadas conforme as movimentações ou grupos musculares que elas focalizam. Nesse sentido, entram as divisões. Você pode ter um dia focado em puxar, empurrar, pernas, corpo inteiro e etc. A divisão full body é uma das mais comuns, sendo eficiente para iniciantes e até os mais experientes. 2 a 3 vezes por semana é uma margem interessante, pois permite um descanso de pelo menos 48 horas entre os dias. A divisão AB consiste em alternar sessões completas de superiores e inferiores, também permitindo as 48 horas para cada grupo muscular, numa frequência de 4 a 6 vezes. Já a ABC tem uma cisão dos superiores, separados entre puxar e empurrar. Ela já admite frequências mais baixas, mas é interessante para quem precisa de maior recuperação entre as sessões. A rigor, não parece existir uma melhor divisão, sendo interessante adequá-las à individualidade e objetivos. Você pode consultar quais ações ou músculos são trabalhados em cada exercício através de outros vídeos do canal. No geral, é interessante ter pelo menos 2 sessões para cada grupo muscular para a maioria dos objetivos. Depois da divisão e a frequência, temos de inserir dados pré-estipulados para a sessão. Os principais são exercício, séries, repetições e tempo de descanso. Também existem outros bem importantes e mencionaremos ao decorrer do vídeo. A escolha dos exercícios depende de muitos fatores, incluindo fase da periodização, objetivos de médio e longo prazo. Mas, em linhas gerais, é interessante ter ao menos 1 a 2 exercícios compostos com biomecânica distinta para cada grupo de músculos. Nós elencamos alguns dos mais essenciais nesse vídeo presente nos cards. Quanto à ordem, os movimentos multiarticulares e mais intensos são geralmente os primeiros na sessão e os isolados ficam por último. Depois, temos as séries e repetições. Uma repetição indica uma ou mais ações completas para um exercício. Por exemplo, para completar a flexão, temos a descida e a subida, o que chamamos tecnicamente de fases excêntrica e concêntrica, fechando uma repetição. No caso dos exercícios estáticos, usamos segundos ao invés de repetições. Já as séries indicam um conjunto de repetições ou segundos que foram feitos, separados pelo intervalo de descanso. Quando você completa uma série, existe a possibilidade de fazê-la até a falha ou não. Uma das definições possíveis de falha é quando você não consegue completar a fase concêntrica do exercício ou manter a contração por mais tempo numa isometria. O campo de repetições na reserva, ou RIR, indicará justamente a distância dessa falha. Uma RIR de 0 indica que foi até a falha. 3, que você poderia ter feito 3 repetições a mais, e assim em diante. Ele é um dos indicadores de intensidade, sendo que quanto menor ele for, mais difícil e fadigante será a série. Leva tempo para desenvolver essa noção, portanto não é imediatamente intuitivo para os iniciantes. O quanto de séries, repetições etc. que serão colocados também cai no famoso depende.
É necessário separá-las para cada agrupamento muscular treinado, como já explicamos no vídeo sobre o volume. Você pode consultar esse quadro de séries totais por semana com base em diferentes níveis de experiência. Ele serve para a maioria dos objetivos, mas é interessante que você assista a outros vídeos para saber como detalhar o volume em treinos focados em força ou hipertrofia, por exemplo. Entrando novamente no assunto da intensidade, vale ressaltar que quanto menor for o número de repetições até a falha no exercício, mais intenso ele será. Essa imagem da tela mostra uma margem de repetições mais apropriadas para diferentes objetivos, com seus respectivos intervalos de descanso recomendados. Para iniciantes, no entanto, isso pouco parece importar, pois as respostas adaptativas são diferentes dos mais treinados. Com esses dados em mãos, é possível estruturar uma semana de treino inicial. Depois de montado, é necessário que o praticante registre o quanto de repetições e séries efetivamente fez, assim como algumas observações breves sobre a sessão. Isso permite monitorar se está ocorrendo progresso, estagnação ou regresso, assim como realizar as correções necessárias. Em linhas gerais, uma mesma estrutura de treino é levada por 1 ou mais meses até que seja modificada.